Eu lembro da minha infância, eu era menor. Eu queria ser pastor. Quando meus irmãos iam, eu rapidamente ia na vizinhança crente. Me empresta um paletó do seu filho. E eles emprestavam, porque sabiam do meu sonho. Só não tem a calça. Eu ia no outro vizinho, me empresta a calça social do menino. Eu ia de vizinho a vizinho pedindo peças de roupa social. Quando eu chegava na porta da igreja, minha mãe me olhava e dizia... Cabelozinho caído na cara, paletó marrom, camisa verde, gravata vermelha, uma calça social preta, e ninguém tinha sapato social do meu tamanho. Aí eu de tênis mesmo. Hoje alguns ternos com tênis fica até bonitinho, mas naquele tempo não era moda não. Se eu queria ser pastor, eu queria usar terno. Só que você pode achar bonitinho, mas quando eu passava na rua, quando a geração não era Nutella, eu passava na rua e os meninos diziam: pastor alemão. Aí eu dizia: tua mãe. Vindo do culto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu vou escolher um versículo para basear a minha pregação. Versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Glória a Jesus. Deus criou o homem e a mulher, e na linguagem de Gênesis, macho e fêmea, para serem os pais originais no sentido de origem de todas as famílias da terra. Adão é humano. Eva significa a mãe. Nas palavras de Adão, a mãe de todos os seres viventes. A mulher foi feita para gerar. A mulher foi feita segundo a imagem de Deus para ser instrumento de vida, para ser fonte de vida, porque Deus é vida. E ela feita conforme a imagem e semelhança de Deus, ela vem com essa missão, com esse privilégio de ser a fonte da vida humana, ao lado de seu marido. Antes do pecado, não havia esterilidade. E no Gênesis, o pecado entra no mundo no capítulo 3. Depois do pecado, chegamos no capítulo 4, e quando eu digo pecado, estou falando no singular, o pecado, que é aquele do qual o Espírito nos convence do pecado. A entrada do pecado no mundo, quando o Espírito lhe convence disso, é quando você reconhece: sou pecador por natureza, nasci em pecado, minha natureza humana é falha. O Espírito convence o homem disso. Isso na teologia chamamos de o pecado original, que veio desde o Gênesis 3. No capítulo 4, então, quando Eva gera fora do jardim seu filho Caim, a Bíblia diz que ela canta, ela se alegra, ela dá um brado de alívio e diz: com a ajuda do Senhor, eu adquiri um varão, expressando a batalha que foi para que Caim chegasse a nascer.
depois do pecado. Capítulo 6 do livro do Gênesis, a pecaminosidade humana se multiplica novamente. O juízo de Deus vem no capítulo 7. No capítulo 8 vem a restauração da humanidade a partir de uma família: Noé, sua esposa, seus filhos. E quando chegamos nos capítulos 10 e 11 é onde temos mais uma mulher sofrendo pela consequência do pecado no mundo. Sara. A Bíblia diz: e Sara, mulher de Abrão, era estéril. Então, antes do pecado no jardim, Eva gera. Tinha o incômodo natural, pois não se pode multiplicar o que não se tem. Quando ambos pecam, Deus diz a Eva em juízo: sua dor ao gerar será multiplicada. Mas era suportável. Fora do jardim se multiplica ao ponto dela clamar e cantar agradecendo. Agora Sara é a outra mulher alcançada pelo efeito do pecado no mundo. E a Bíblia diz que Sarai, mulher de Abrão, era estéril. Todo pecado é uma doença. Apesar de nem toda doença ser pecado. E essa mulher, chamada Ana, é esposa de um sacerdote que mora nas montanhas dos Efraimitas, porque os levitas não tinham terra, herança, passada de um para o outro. Então as tribos compartilhavam terras para que eles tivessem onde habitar. Eucana é sacerdote, versículo 1. No versículo 2, esse homem pratica algo cultural que nunca foi sancionado por Deus. O que, pastor? Se a sua mulher não gera, você se casa com outra mulher para que esta mulher gere e assim você tenha descendência. Repito, culturalmente normal, mas nunca algo sancionado na palavra de Deus. Se fossem aprender com os exemplos dos antepassados, eles veriam que não valia a pena. Quando Abrão traz para dentro de casa Agar como serva de Sara para gerar, houve confusão, contenda, desastre. Até hoje os filhos de Abraão brigam entre si. Jacó viu a contenda explícita e as guerras entre seus filhos, porque ele culturalmente se submete e faz com que sua família tenha mais de uma esposa. Agora é Eucana quem tem o seu ministério limitado e a paz ausente da sua casa, porque ele se submete à cultura e ele toma para si duas mulheres, sendo que no jardim o plano original é Adão e não Adões para Eva, e Eva e não Evas para Adão. Era só olhar o plano original. E por que Deus não fez de vez? Porque no Antigo Testamento Deus desce ao nível do homem como a mamãe ou a babá fala no nível do vocabulário de uma criança, para que aos poucos essa criança vá crescendo na vinda de Cristo, na vinda do Espírito, e com o cânon fechado nós temos a plenitude dos tempos. E agora você sabe mais do que eles, você tem mais do que eles, então nossa responsabilidade é maior. Aos poucos Deus veio convencendo-os, ensinando-os, até pelos sofrimentos. Repito, ele assume o costume cultural e traz para dentro de casa uma mulher chamada Penina, porque sua esposa Ana não gera.
Versículo 3, ele sobe de sua cidade para adorar e sacrificar na tenda em Siló, local estabelecido por Josué. Ali em Siló tem um sacerdote chamado Eli, cujos filhos quebram os princípios do sacerdócio. Só que a Bíblia diz no versículo 4, sendo Eucana sacerdote, ele tenta consolar o coração de Ana. No dia em que Eucana sacrificava, ele dava porções a Penina. Esse sacrifício é um sacrifício pacífico. Quando o sacerdote oferecia a Deus uma oferta, ele poderia se alimentar e compartilhar com a sua família. A família era envolvida no culto através do pai, o sacerdote. E o alimentar-se do que o pai se alimentava era o momento em que a família se sentia sacerdote. A família se sentia como participante de um culto diante de Deus. Mas olha a estratégia dele para com a sua esposa. Versículo 5, a Ana ele dava uma parte excelente. A ela e aos outros, Penina e os outros, ele dava, os outros aqui são filhos e filhas, ele dava partes normais. Mas sabendo ele do desejo de Ana, do sonho de Ana, que é ser mãe, ele tenta consolar seu coração, dando a ela uma parte melhor do alimento que lhe é proposto. Agora escute isso. Ela só quer gerar. Ela só quer ser mãe. Pastor, mas o mundo caiu em pecado. Quando Adão e Eva, nossos pais, caem, a humanidade inteira neles também caíram. Romanos 3, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Jó 14, do impuro não pode sair nada puro. João 3, Jesus disse, todo homem já nasce debaixo de ira e condenação. Se não for Cristo, ninguém escapa disso, porque Adão condenou toda a humanidade e a subjugou. Ok. Mas Ana não se limita ao efeito do pecado do mundo. Ela poderia teologicamente parar em Gênesis 3. Imagine alguém tentando consolar a irmã Ana. Imagine um teólogo ortodoxo conservador chegando diante da irmã Ana. Irmã Ana, desista desse sonho, porque o que está acontecendo contigo é o resultado do pecado no mundo. Toda a humanidade foi atingida pelo pecado. É normal ter doenças, é normal se limitar. Leva a sua vida com seu marido, diga a glória, vira as costas para as dores. Amém, minha irmã? Isso é ortodoxia. Ana iria olhar para esse camarada e iria dizer, não, o efeito do pecado no mundo não é maior do que o plano original de Deus antes do pecado no mundo. Talvez alguns não entendam, deixa eu explicar. Cada vez que você ora por um milagre, cada vez que você ora por uma bênção, não é que você é mendigo de bênção ou está determinando algo à eternidade. Não, você só está crendo que apesar desse mundo ser caído e quebrado, o mundo quebrado, o pecado, o diabo não tem a última palavra. Quando você busca um milagre, você está dizendo, tudo pode ser como antes e um dia será, quando Jesus vier e estabelecer o seu reino nessa terra. Eu digo isso porque todo milagre aponta-nos para trás e para frente. Quando Deus faz um milagre na sua vida, exemplo, quando um cego vê, ou quando uma enfermidade qualquer é curada de seu corpo, aquela cura não é eterna, mas a lembrança é da eternidade. Deus está te levando de volta para o jardim. Ele está dizendo assim, ó, antes do pecado era assim. E ao mesmo tempo Ele está te levando para o Apocalipse. No novo céu e na nova terra vai ser assim, sem dor, sem lágrima, sem pranto, sem morte. Quem tem essa esperança? Aleluia! Ana,
tem desejo de gerar. Ana quer ser mãe, porque ela olha para si mesma e diz: eu fui feita para isso. Aí as feministas diriam: não, é só ser mãe de pet. Ela dizia: não, eu quero ser mãe de gente. Eu quero abraçar, eu quero amamentar, eu quero agradecer, eu quero ser instrumento de vida. Ela olha para antes do pecado. Ai, ai. Ela olha para um tempo em que o pecado será extirpado. Outros olhariam para ela e diziam: Ana, olhe para a sua genealogia e veja se já não tem pessoas com essa maldição, Ana. E ela iria dizer: sim, se olhar para a genealogia de meu marido, ele é da descendência de Levi, Levi filho de Jacó, Jacó filho de Isaac, Isaac filho de Abraão, e Sara era estéril. Raquel teve esterilidade, Rebeca teve esterilidade. Então, Ana, bora fazer uma quebra da maldição hereditária. Mas na história de Ana não foi maldição hereditária. Por quê? Porque lá em Gênesis 12 Deus falou para Abraão: quem abençoar sua descendência vai ser abençoado, quem amaldiçoar vai ser amaldiçoado, mas sobre vocês não tem maldição. Pastor, mas eu não sou da descendência de Abraão. Paulo disse: os que são da fé são descendentes de Abraão, são herdeiros da promessa. Então contra você não vale encantamento, não vale maldição, não vale macumba, não vale. Pastor, e o meu passado? Antes do seu passado, Jesus já derramou sangue há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. E antes da fundação do mundo, Ele já viu sua queda, mas Ele já viu você se arrependendo, Ele já viu você confessando, Ele já decretou a salvação em Cristo. Amadureça. Desde quando Cristo entra na sua vida, não há maldição, porque você é uma bênção. Tá, então o que foi que aconteceu com Ana? Está escrito no versículo 6, versículos 5 e 6, versículos 5 e 6, versículo 5: o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Cerrado, trancado, bloqueado. Não foi pecado, não foi maldição. Quem deixou Ana estéril? Deus. Não foi demônio. Porque existe o crente humanista: essas coisas acontecem comigo porque o cana não me honra, porque o pastor Eli não presta, não tem uma igreja boa, não confio mais em ninguém, homem nenhum presta. Papo de feminista feia e fedorenta: homem nenhum presta. Os humanistas ficam guardando em sua alma os erros dos homens. E os espiritualistas: isso é capeta, isso é demônio. Olha, o capeta está furioso. O diabo hoje me assustou com uma barata. O diabo hoje soprou um vento e a porta bateu mais forte. Menina, mas eu assustei. Tem a espiritualista, mas tem a irmã ou o irmão espiritual. Acima do homem, acima dos demônios, está um Deus que controla todas as coisas. Ele domina, Ele domina. Deus travou, Deus cerrou a madre de Ana. E aí entra o maridão. Aí você me pergunta: por que Deus trancou o ventre dela? Para um tempo específico. Pergunta para mim: qual o tempo?
Posso falar? Tempo de um sacerdócio falido. Olha o capítulo 3. O jovem Samuel servia, a palavra do Senhor era de muita valia, ou seja, era rara, e não havia visão manifesta. A palavra de Deus era rara de ser pregada, ou seja, o sacerdote não estudava a lei para pregar, e não havia visão manifesta, não tinha profecia. Aí vem Samuel, o que ele se torna? Profeta e sacerdote. Não, Deus não esperou as coisas melhorarem. Não, Deus não fez Ana pensar quando o mundo melhorar, utopia, quando as coisas ficarem melhor, porque está chegando um grande avivamento, aí eu faço filhos, aí eu caso, aí eu formo família. Deus não fez Ana pensar em um mundo melhor. Não, Deus trava o ventre de Ana quando tudo está falido, crise política, crise espiritual. Os dois filhos de Eli, que eram sacerdotes, se prostituíam na porta da igreja. Aí a irmã Ana, se fosse umas irmãzinhas que tem aí hoje, que Deus me livre e guarde, e os Nutelinha, não, esse não é tempo de ter filho, esse não é tempo de casar. Por quê? Porque o tempo está difícil. Foi para esse tempo que Deus estabeleceu você. Pastor, eu estou preocupado com o quê? A ideologia de gênero está dominando o mundo. Concordo, e vai piorar. Pastor, a mídia está toda vendida, vai piorar. Pastor, o feminismo é explícito na Netflix, vai piorar. Pastor, eu não sei mais para onde vamos, sabe? É só abrir a Bíblia. Irmão, a ideologia de gênero não é maior do que a palavra, não é mais forte do que o seu Deus. Irmão, crianças estão achando normal a troca de sexo. Homens, mulheres estão assimilando a ideologia e deixando seus filhos serem dominados. Essa é a fúria do diabo. Esse é o plano do inferno contra nossos filhos. Aí eu lhe pergunto, e a pergunta é retórica, se não quiser responder, fica de boa, mas eu estou falando e está gravado. Quem são as crianças que não vão se submeter à ideologia de gênero, filho de crente? Quem são as crianças que vão se submeter à palavra? Os filhos dos crentes. Quais são as crianças que vão dizer: há um rei perfeito, há um reino perfeito que está chegando? Eu profetizo, vai ser meus filhos, serão seus filhos, a nossa casa. Você toma posse disso. Vovó, seus netos vieram para o tempo certo. Mamãe, papai, seus filhos são para esse tempo. Você já percebeu que antigamente se namorava pouco tempo e logo se casava? Hoje se namora muito tempo e o casamento logo acaba. Quanto mais aumenta o véu da noiva, diminui-se o tempo de casado. Mas debaixo dessa palavra, sua família, seu casamento foi formado para esse tempo de crise. Vai cair 1000 ao teu lado, vai cair 1000 à tua direita, mas a tua casa não vai ser atingida, porque Deus estabeleceu sua casa para esse tempo. Ou você estuda a Bíblia e toma posse de que os tempos difíceis é para nós mesmos. Eu sei que tem muita gente prometendo avivamento e tem muita gente buscando avivamento, mas deixa eu te falar um negócio. Não seria melhor nos comportarmos como avivados?
Estava uma crise em Israel. O que Ana faz? Vai para o templo. Vai para o culto. Mas lá tem um pastor que é falho. Tu é perfeito? Lá tem Ofni e Finéias que são falhos. Tu não. Aqui não tem ninguém com a auréola na cabeça. Aqui é um ajudando o outro até chegar na glória, meu irmão. Ela vai ao templo. Ela vai à tenda. Aí entra a missão do marido. Ana, eu vou te dar a melhor parte, versículo 5. A Ana, ele dava uma parte excelente, porque ele a amava. 6. A sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer. Penina se comporta como competidora, porque é ela quem compete. Ana não. Quem é não prova, é discernido. Mas ela engravidava para mostrar-se superior. Não era para a construção da família, não era para a alegria do marido, era para embravecer Ana. A sua competidora a irritava excessivamente para a embravecer. Ana parece ser uma mulher muito equilibrada. E qual o segredo? Oração. Porque se ela encontrasse umas irmãs hoje, ela ia ver o dela. Para a embravecer. E o texto repete: porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Se o texto diz que a outra a irritava para embravecer, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre, ela usava a esterilidade de Ana para humilhá-la. 7. Assim ele, o marido, fazia de ano em ano o que? Dava a ela uma parte excelente. Quando subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Então peraí, faz a conexão comigo. Assim ele fazia de ano em ano, dava a parte excelente. A mesma expressão no mesmo versículo. Assim a outra fazia de ano em ano, a irritava para a embravecer, para que ela não comesse. Vou repetir. Assim ele fazia. Toma, meu bem, minha véia, minha nega, meu amor, sei lá qual era o apelido. A expressão carinhosa, né? Toma a melhor parte. Aí, quando ela recebe a melhor parte para se alimentar, a outra entra em cena. Não adianta ele fazer isso por você, que você não gera. Você não é capaz de alegrá-lo como eu. Ela acabou de receber uma parte excelente. Me ajude. Ela acabou de receber uma parte que era honroso se alimentar daquela parte. Era uma comida sacerdotal, sim ou não? Quando ela vai tentando se alimentar, a outra vem para irritá-la. E o texto diz assim: e Ana não comia. Perdia a fome. E Penina conseguiu o seu plano, porque ela quer a honra toda para ela. Eu consigo fazê-la desprezar a honra que o marido dá a ela. Ana é de oração, mas aqui ela falha. O marido a honra, a ama. O texto diz que ele a amava, porque também é um escravo da cultura, mas a ama. Dá a ela uma parte excelente. Come. Separei para você. Eu lembro quando eu sou baiano, somos 6 irmãos, 5 homens, uma moça. Aí meu pai assentava-se à mesa e nos chamava. Aí minha mãe sempre chegava atrasada. Aí meu irmão mais velho, os mais velhos, né, sempre são mais folgadinhos. Ele levantava e ia na panela. Aí meu pai gritava da mesa: a coxa é de sua mãe, a coxa do frango. Não toca na coxa dela. Aí meu irmão, mas tem 2. Ele é dela, ela que vai escolher. Aí meu irmão dava uma disfarçada e pegava a coxa. Aí meu pai, vai voar prato.
Ou seja, para o meu pai, pelo gosto da minha mãe, a coxa era a parte excelente. Era a parte que ele reservava para ela. Então, Eucana separa essa parte excelente para Ana. Penina sabe disso e vai fazer com que Ana não coma. Aí entra o maridão. Versículo 8. Ela não come no versículo 7, chora e não come. Versículo 8. Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? Imagina aquele olhar da esposa. Você sabe. E ele pergunta: por que não comes? Foi eu que te dei. Eu separei para você. Ele sabe que é uma tristeza de coração. Olha o que ele diz: por que está mal o teu coração? Quando ele faz a terceira pergunta, por que seu coração está mal, de tristeza, ele capta o que está acontecendo com ela. E ele pergunta, essa pergunta aqui, o cabra tem que ser muito macho para fazer para uma mulher. Pastor, o cabra tem que ser bom. Olha o que ele pergunta a ela: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Por ter a mim, você teria que estar grata. Você quer um filho, mas tem a mim, eu valho por 10. O que ele está dizendo é: se você tiver 10 filhos, eles crescem, como diz a música, cria asas, vira pássaro e quer voar, eu fico. Eu vou com você até o fim, Aninha. Irmão, tem que fazer pergunta, irmão. Mesmo que ela se irrite e não responda. Mas o fato de tu ter perguntado, quando ela estiver de boa, ela vai dizer: pelo menos perguntou. Aí o capeta vai dizer: se perguntou é porque não sabe, não te entende. Aí se ela for de oração, ela vai dizer: ele não é onisciente, mas perguntou. Se perguntou é porque se importa. Sai daqui, capeta. Está preparado para dar glória a Deus? Eu vou medir. Vou tentar escutar quem mais vai reagir agora. Ele chega e diz assim: por que você está chorando? Por que você não está comendo? Por que está mal o teu coração? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Versículo 9. Ana se levantou. Os irmãos deram glória primeiro, mas as irmãs captaram. Ela entendeu o recado. Eu não vou continuar chorando, parada, desanimada por causa de Penina. Vou abrir mão do mal que ela me faz e vou captar no bem que eu estou recebendo aqui agora. Ela se levanta, ela muda o foco, ela toma uma atitude. Por quê? Porque ele chegou e disse: chorar por causa de Penina? Você tem Deus, Ana. Você é adoradora, Ana. Você é mais do que isso, você tem a mim. Eu amo você e eu demonstro isso a você. Você está olhando muito para o que perdeu e não está focando em quem ficou, no que tu tens. Toma uma atitude. Corta essa lágrima agora, Ana. Suas lágrimas são especiais. Seus sentimentos, suas emoções não podem ser desperdiçadas. Não se deixe controlar por quem quer competir com você, Ana. Se valorize. O que ela faz? Se levantou. Ela toma uma atitude. Só que ela vai chorar de novo. Versículo 9. Depois que comeram e beberam em Siló, o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo, e ela, com amargura de alma, orou e chorou abundantemente.
Agora a bichinha chorou, irmão. Ó, ela levantou, tá bom, meu bem, tá bom, você tá certo, meu bem, você tá certo. Bora comer um pouquinho, bora. Aí ela comeu um pouquinho. De repente, ela vê aquela filharada. Aí ela se retira e vai orar. E vai chorar. Preste atenção nisso para você dar um glória lindo. Se não der, vai voar água. Brincadeira. Olha só. Ela chora 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha isso. Um versículo que ela chora. Versículo 7. Eucana, o marido, interrompe no 8. Versículo 10, chora, ele não interrompe. 11, ele não interrompe. 12, ele não interrompe. 13, ele não interrompe. 14, ele não interrompe. 15, ele não interrompe. 16, ele não interrompe. Porque ele olha e diz: enquanto está chorando por causa de Penina, eu não deixo. Enquanto está chorando por provocações, eu não aceito. Mas quando ela vai chorar na presença de Deus, ele diz: pode chorar. Aí eu não me envolvo, aí eu não me intrometo. Porque Eucana, ela está em audiência com o Rei dos Reis. Aleluia! Quando é para chorar na presença de Deus, por que Eucana? E ele diria: porque quem chora para Deus tem resposta. Então não é para chorar em Facebook, se sentindo triste. Amadurece. Chora de joelhos. Chora de joelho. Um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. Chora de joelho, irmão. Chora orando, irmão. E a bichinha chora e ele deixa. Aí tu pode chorar. Porque orando, Ana, ele faz o que eu não faço. Ele entra onde eu não entro. Ele resolve o que eu não resolvo. Ana prefere orar. Aí quando a bichinha está orando, chorando, olha o pastor da igreja. A irmã está bêbada. 13 e 14. Até quando a irmã vai estar cheia do grog, do coró, sei lá como é que é o nome da cachaça aqui. Bebe menos quando vier para o culto, tá, vazinha? A irmã tá só a graça. De joelho ela estava. Ela ergue a cabeça e diz: meu Senhor. Ele a chama de bêbada, ela o chama de meu Senhor. Eu não estou embriagada. Eu estou derramando a minha alma perante o Deus do céu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. O meu espírito se move em mim, eu quero explodir. E o lugar onde eu posso chorar tranquila, gritar, é na presença dele. Mas eu estou na tenda. E como eu estou na tenda, eu só vou chorar. Como eu não posso gritar aqui, eu vou chorar. Olha o que o texto diz, irmão. 13, ela orava no coração e os lábios se moviam. Ela evitava falar. Então ela fecha os lábios e começa a orar no coração.
mas o coração está para explodir. Aí os lábios se mexem, os lábios tremem. Aí ele fica olhando para a boca dela. Aí ele diz assim: você está bêbada? Ela diz: não, meu senhor, não estou bêbada. Olha a resposta dela, que chique. Versículo 15: não bebi vinho nem bebida forte. Só que é uma expressão de continuidade. Olha o que ela diz: nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Toda a igreja: nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Guarda isso. O que ela vai fazer? Versículo 11: votou um voto dizendo: Senhor, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. 3 vezes em oração ela se chama de serva, porque quem ora não manda em Deus, se submete à vontade dele. E me deres um filho varão, tem que ser macho, pela cultura. Para honrar o marido, tinha que ser homem. Por quê? Para o trabalho braçal ou para continuar o sacerdócio. Se o Senhor me der, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ela está dizendo assim: meu filho vai ser mais meu do que teu. Sobre sua cabeça não passará navalha. Sabe o que ela está dizendo? Ele vai ser nazireu. Ele vai ser nazireu. Quando ela chega no templo, ela já sabe o que ela vai pedir para Deus. E o que ela vai pedir? Fala, gente. Um filho. Aí quando ela vai pedir o filho, ela diz que ele vai ser nazireu, varão totalmente consagrado. Glória a Deus, né? É. Mas o segredo está aqui, ó. Eu não bebi vinho, nem bebida forte. Por que, Ana? Porque em Juízes 13 está escrito que mãe de Nazireu não bebe vinho. Se ela bebe vinho, ela estava desqualificada para ser mãe de Nazireu. Como ela quer Nazireu, ela se comporta conforme mãe de Nazireu. Você se comporta conforme o seu sonho? Eu lembro da minha infância, eu era menor. Eu queria ser pastor. E a minha mãe, tadinha, empregada do lar, quando recebia o salarinho dela, ela comprava os conjuntinhos na feira do Malhado, lá na Bahia, Ilhéus, Bahia. Aí um era azul, outro vermelho, outro verde, outro branco, e assim sucessivamente. Aí ela colocava 5 roupinhas assim em cima da cama. Aí meus irmãos chegavam, vestia e tal. Aí a gente morava na rua da igreja. Eu esperava meus irmãos irem na frente. A minha mãe sempre ia primeiro porque ela dirigia o culto e o grupo das crianças. A Assembleia de Deus tem isso, os cordeirinhos de Cristo. Ela dirigia os cordeirinhos. Quando meus irmãos iam, eu rapidamente ia na vizinhança crente. Me empresta um paletó do seu filho. E eles emprestavam, porque sabiam do meu sonho. Só não tem a calça. Eu ia no outro vizinho, me empresta a calça social do menino. Eu ia de vizinho a vizinho pedindo peças de roupa social. Quando eu chegava na porta da igreja, minha mãe me olhava e dizia: tem a foto, eu vou postar essa foto. Cabelozinho caído na cara, paletó marrom, camisa verde, gravata vermelha, uma calça social preta, e ninguém tinha sapato social do meu tamanho. Aí eu de tênis mesmo. Hoje alguns ternos com tênis fica até bonitinho, mas naquele tempo não era moda não. Por que eu ia assim?
Hoje mais não. Mas quem já foi da Assembleia de Deus sabe. Pastor usa terno. Se eu queria ser pastor, eu queria usar terno. Só que você pode achar bonitinho, mas quando eu passava na rua, quando a geração não era Nutella, eu passava na rua e os meninos diziam: pastor alemão. Aí eu dizia: tua mãe. Vindo do culto. Os meninos vinham para cima: você falou que é minha mãe? Eu falei: falei, por quê? Você me chamou de cachorro, minha mãe é o quê? Aí quando os outros me viam nervoso: pintou de rodapé. Teu pai. Quando na Bahia um cara era um falso advogado, ou um advogado ruim, era chamado de doutor pasta pura, porque eles usavam a pasta, mas não tinha nenhum processo dentro. E os pastores também usavam pasta. Lembra desse tempo? Era meu sonho. Aí eu ganhei uma pasta. Para quê? Para carregar minha Bíblia, meus esboços, minhas fitas cassete. Que é a raiz, mano. Aí eu ia com a maletinha, com a minha Bíblia, meus esboços e minhas fitas. Os meninos gritavam: doutor pasta pura, pastor alemão. E hoje eu sou pastor. Se comporte conforme seu sonho. Pastor, meu sonho é ser pregador. Você já estudou a teologia da pregação? Pastor, meu sonho é ser pastor. Você já estudou, no mínimo, a teologia pastoral? Pastor, não quero ser pastor nem pregador, mas eu quero entender a Bíblia. Você já estudou um livro sobre hermenêutica ou exegese bíblica? Se comporte conforme seu sonho. Pastor, eu quero ser uma esposa prudente. Como você trata seu pai? Pastor, eu quero ser um marido prudente. Como você trata sua mãe? Pastor, eu quero ser uma bênção para casais. O que tu tens feito em prol do seu casamento? Se comporte conforme o seu sonho. Eu quero ser um empresário bem-sucedido. Que tipo de livro você lê? Quem você segue? Quem inspira você? Quem são os seus 5 amigos que te cercam? Os 5 tipos de livros que você lê, as músicas que você ouve. Ana disse: eu não vou beber vinho, porque meu sonho é ser mãe de Nazire. E eu encerro agora. O sacerdote olhou para ela e disse: a irmã está para frente. Ela diz: eu estou muito atrasada, a minha alma dói. Ela poderia fazer como algumas e alguns fazem: eu quero, meu bem, bora mudar. Se pastor não sabe honrar a ovelha, bora desviar, bora virar desigrejado. Se igreja não cuida das ovelhas, pastor ignorante. Ela não guarda a mágoa, ela fala a verdade em amor. Quando ela fala a verdade em amor, o crítico vira profeta. Ele olha para ela e diz: vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Bora lá? Toda a igreja, vai em paz, e que o Deus de Israel
te conceda a tua petição. Eu imagino a Ana fazendo igual as irmãs acabaram de fazer, ó. Ela toma posse, olha o resultado. 18. Ela responde: ache tua graça, ache a tua serva graça aos teus olhos. Ou seja, isso foi um favor de Deus para mim. Ela foi o seu caminho, comeu, cuidou do físico. Seu semblante já não era triste, cuidou do seu rosto. Levantaram-se de madrugada e adoraram, cuidou do seu culto. Vieram para casa, Eucana conheceu a Ana, cuidou do maridão. E o Senhor se lembrou dela, Deus cuidou dela. Você percebe que em toda a narrativa de sofrimento, só quando ela demonstra que não quebrou o princípio de honra, respeitando uma autoridade sacerdotal estabelecida, é que Deus abre a sua madre. Deus adiou o sonho de Ana. Primeiro, para um tempo difícil. Pastor, para mim não dá mais, estou na pior das piores situações. Está chegando o tempo de uma resposta de Deus para a sua vida. Segundo, Deus adiou o sonho de Ana até ela entender que Deus é melhor do que a bênção. Porque ela disse: eu vou gerar, mas ele vai ser criado para a sua glória. Eu não vou levantá-lo como meu troféu. Ele vai ser para ti, para a sua glória. Então ela quer que o sonho dela gere glória para quem? Deus adiou o sonho dela até ela entender que Deus é melhor do que o seu sonho. Terceiro, Deus adiou o sonho de Ana até ela demonstrar princípio de honra. Respeite quem Deus estabeleceu para cuidar de você. Ore por quem Deus estabeleceu para cuidar de você. Honre, conforme as Escrituras ensinam, quem ministra a palavra de Deus para você. Deus adiou o sonho de Ana e realizou o sonho dela. O menino nasce. É sério, eu estou encerrando. O menino nasce. Aí o seu marido disse: vamos para Siló. Já passou um ano, tem que cumprir o voto. Aí ela diz no 22: não vou não. Por quê, meu bem? Quando o menino for desmamado, eu vou levá-lo. Por quê? Imagina aquele menino no culto o dia todo, achar uma irmã para dar mamar para o menino. Ela disse: eu não quero dar trabalho no culto, eu quero que ele seja uma bênção no culto. Eu vou deixar ele desmamar, para que de fato seja uma gratidão a minha oferta, e eu aproveito mais ele um pouquinho. Aí ele disse a ela: faze bem o que parecer aos seus olhos, fica então até que ele desmame, mas que Deus confirme sua palavra. Sabe o que ele está dizendo? Tu vai cumprir o teu. Tu fala o que tu faz o que tu falou. Ela ficou, deu leite ao seu filho até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo a tenda. E o menino ainda era muito criança. E trouxeram o menino a Eli. Quando ela chega diante de Eli, ela diz: ah, meu Senhor, viva a tua alma. 1 Samuel 3 diz que ele estava meio cego. Imagina ele dizendo: quem é tu? Ela: eu sou aquela mulher. Quando ela diz: eu sou aquela mulher, quem sabe ele disse: vou apanhar. Eu sou aquela mulher que quando estava orando você me chamou de beba. A roda girou e agora eu estou por cima, vaso. Eu sou aquela que tu não teve discernimento e que tu não respeitou. Deus me honrou, vaso. Agora eu estou no palco e tu está aí cego. A vitória chegou e quem me humilhou agora se arrepende. Viu? Eu sou aquela vaza que tu não deu valor, vaso. Eu sou aquela mulher
que orei ao Senhor pedindo este menino e Deus me deu. Ela só guardou isso, irmão. Ela só guardou isso. Foi aqui na sua igreja que eu orei. Foi aqui que tu profetizaste. E Deus me abençoou. Que Deus te sare das mágoas. Que Deus te sare do passado. Examine tudo. Só retenha o que é bom. Ela está ali só para agradecer e não para reclamar. Capítulo 2, Deus deu mais 5 filhos. Quer filho? Receba. Penina tem filhos e filhas, mas só o filho de Ana tem nome: Samuel, profeta, juiz, sacerdote. Se você passa pelo que poucos passam, Deus vai te fazer chegar onde pouca gente conseguirá chegar. A solução para uma geração em crise foi uma família e um menino que nasceu por um milagre. Eu vou fazer o inverso. A solução para esse mundo em crise foi o menino que nasceu por um milagre. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel. Isaías 7. Isaías 9. Um filho se nos deu presente. O menino vos nasceu para vocês. E o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Ninguém é sábio como ele. Deus forte. Ninguém tem poder como ele. Pai da eternidade. Ninguém tem vida como ele. Príncipe da paz. Ninguém é amor como ele. O Salvador nasceu. O Salvador nasceu numa família. E o Apocalipse, o último livro da Bíblia, se encerra com expressões de família: o Espírito e a noiva. Eu sei que é chato, mas você vai encerrar a mensagem falando algo poderoso para alguém. Só para uma pessoa, diga: o diabo não tem família. É por isso que ele quer destruir a tua. Levanta a mão, aponta um dedo, diga: mas Jesus tem família. E não vai deixar o diabo destruir a tua. Jesus vai te fazer um pai melhor, uma mãe melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. Jesus, o Filho de Deus, te torna um filho melhor, uma filha melhor, pelo poder do Espírito Santo. Fica em pé dando glória a Jesus. Ó Deus, ó Deus.
como Zaqueu. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Diga isso, irmão. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno. Sou pequeno demais. Me dá tua paz. Para tudo pra te seguir. Clama, 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 clama. Entra na minha casa, Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Em mim. Faz um milagre em mim. De novo, entra na minha. Entra na minha casa, entra na minha vida, Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, Ensina, me Deus. ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glorifique a Jesus. Glorifique a Jesus. Você que se afastou do Evangelho, você se feriu e recuou, ou você que nunca confessou Cristo como seu único Senhor e Salvador, eu quero orar por você. Se você sente que o Espírito Santo está te chamando, se você sente que essa palavra está te atraindo para Deus, me deixa orar por você. Vem cá na frente. Supere esse medo, essa vergonha pelo poder do Espírito Santo. Jesus vai entrar na sua vida, na sua casa, através da sua vida. Ele vai mudar outros. Através da sua vida, Ele vai cumprir promessa de libertação e transformação. Você parou, mas a promessa está de pé. Você silenciou, mas aí dentro de você a chama ainda está acesa. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Onde está a segunda pessoa para papai? Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde está a terceira? A quarta pessoa, chega mais. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Alguém fica com ela, alguém fica com ela, alguém fica com ela. Quem nega o Filho de Deus, escreveu João, não tem o Pai. Mas quem confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. Jesus disse: quem me negar diante dos homens,
eu vou negá-lo diante dos anjos, mas quem me confessar diante dos homens, eu vou confessar seu nome diante do meu Pai que está no céu. Jesus disse: há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus disse: vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, eu vou te dar alívio. O diabo quer te deixar longe de Deus. O diabo quer confundir sua mente. Mas Jesus está aqui. E através da igreja, o Espírito te atrai. Através da igreja, Jesus sara a sua mente. Através da palavra, Ele sara a sua alma. Pastor, por favor, ora por essas vidas. Seu pastor já vai orar por vocês. Sua igreja já está orando por vocês. Você diz